Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui uma profissional incrível, gente. Ela é personal branding. Vocês sabem o que é isso? Pois é, eu sei mais ou menos também, mas hoje nós vamos descobrir o que é a importância disso. E ela veio de longe, ela veio de Belo Horizonte. Vocês conheceram aqui o Jason Lopes, ela é esposa dele. E eles vieram a brilhantar aqui a nossa noite. Boa noite, Josi. Obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite, contar um pouco, né, de como isso tudo começou. Como é que você chegou nessa história do personal branding? Primeiro, boa noite. Quero te agradecer o convite, o carinho. Obrigada, por estar aqui conhecendo vocês. Uma gratidão para o nosso coração, realmente. Vou contar para vocês, assim, um pouquinho sobre como eu cheguei no personal branding, contar um pouquinho da história, né, para o pessoal entender qual que é a importância desse gerenciamento de marca, que o personal branding é isso. Uhum. Como ontem a gente comentou, nós estamos comunicando algo o tempo todo. Uhum. E se nós podemos gerenciar isso, a gente muda toda a percepção dos outros ao nosso favor, né? Não deixando de ser nós mesmos, mas elevando o que a gente gostaria que as pessoas percebessem sobre nós. E pegando um gancho, ontem eu tive o prazer de visitar, né, a igreja, o Fluir da Vida. E tivemos uma palavra incrível que o pastor trouxe pra gente, que quando uma mulher está gerando no princípio, as pessoas não sabem que ela está gerando. E quando a gente carrega Jesus conosco, a gente precisa deixar com que ele nos transforme para que as pessoas vejam ele através de nós. E isso me mexeu muito comigo, porque é bem isso, o que a gente mostra para o mundo, através das nossas atitudes, através do que a gente fala, do que a gente veste, do que a gente faz, do que a gente posta nas redes sociais, vai dizendo para os outros quem somos nós e o que nós carregamos conosco. Então, é uma seriedade a gente gerenciar e ter clareza do que nós estamos comunicando para o mundo. Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim primeiro, porque a gente já se empolga, né? E já vai pro assunto, porque é muito gostoso. Quem ama o que faz assim. É muito gostoso para mim falar disso hoje. E eu vejo que a vida veio me preparando desde pequena para que eu chegasse no ponto onde com que eu trabalho hoje. Fizesse exatamente o que você faz hoje. Exato. Uma dor, né? Quando eu tinha por volta de 3 anos, os meus pais se separaram. E nós somos do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Muriaé. Isso. Pertinho de onde você nasceu, né? Na verdade, eu não nasci lá, eu fui criada lá. Foi criada lá, sim. Minha mãe sim é de lá. Sim. Quase do ladinho ali, bem pertinho. E então, quando os meus pais se separaram, houve ali, a minha mãe precisou ir buscar, trabalhar para sustentar a gente. E eu fiquei com a minha avó, eu e minha irmã mais velha. Tinha a Ana Paula, minha irmã, que é 1 ano e pouquinho mais velha, então a gente tem idade bem próxima. E a gente ficou com a vovó. E a minha avó, ela teve a criação da avó dela. Porque a mãe da minha avó também faleceu, ela era ainda criança. Então, uma criação mais rígida, mais seca, sem muito amor. E nós queríamos não ser abandonadas novamente. Eu, Josi, comecei a fazer com que, inconscientemente, eu não fosse mais abandonada. Então, como eu fazia isso? Comecei a desenvolver em mim uma forma de conversar com as pessoas, de tratar as pessoas com tanto carinho, com tanto aconchego, que eu mantinha as pessoas perto de mim. E foi inconsciente, a partir de 3 anos de idade. E passei a vida inteira colhendo bons relacionamentos. E aí, depois que eu vim estudar o personal branding, que eu fui entender mais sobre relacionamentos com as pessoas, que eu vi que eu fazia isso de forma intencional, inconsciente, mas intencional, a vida inteira. Então, assim, e não era por interesse, tipo, eu não fazia isso por interesse, já se tornou algo natural. Mas quando eu era pequena, eu não queria ficar mais sozinha. Para eu não ficar mais sozinha,
eu cuidava das pessoas de forma a ser cuidada novamente. Foi uma defesa que gerou em mim o que eu sou hoje. Então, tudo que nós somos, tudo que a gente sofre, a gente tende a criar uma defesa. Como a pérola é formada. Um grãozinho de areia que entrou ali. Para defender o interior, a ostra vai criando aquela camada. E essa camada, ela pode ser, no nosso caso, boa ou não. Depende. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa super agressiva, ela viveu aquilo na infância, então ela criou uma barreira de proteção ali. Enfim, são vários e vários casos. E no meu foi esse. E fui crescendo assim. Então eu sempre tive relacionamento fácil com as pessoas. Em todos os lugares que eu chegava, eu conversava bem e tal. Sempre estava ali arrumando um jeito de ficar bem naquele ambiente. E assim seguiu a vida. Aí, indo um pouquinho para a parte profissional, quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu já era muito alta e magra. E aí, começaram a vir convites, tipo, para fazer passarela, né? Modelo de passarela, na época, ainda era muito mais, assim... Hoje em dia, a gente não vê as meninas querendo tanto ser modelo. Na época, a gente tinha aquela inspiração, né? A Gisele deu certo na vida, todo mundo vai dar, e não é bem assim. Todo mundo vai ser Gisele. Mas, enfim... Aceitei esse convite dessa agência, né, com minha mãe, no apoio, e atuei até por volta dos 18 anos como modelo de passarela. Então, eu tive ali a primeira experiência com moda, de saber sentar, postura para comer, para como andar, e fui juntando isso ali, mas entendi que não me daria sustento financeiro por muito tempo, porque para seguir nessa carreira, eu precisaria de um padrinho. E eu não tinha esse padrinho para poder me levar para frente. E aí começaram a surgir também algumas propostas das quais eu não queria participar, porque infelizmente é um mercado sujo, digamos assim. Se você não está bem resguardada com uma pessoa séria te cuidando, provavelmente vai aparecer ali convites. Como a gente teve uma série muito famosa que falou do Book Rosa, então isso existe nos bastidores. Minha mãe, com o cuidado, que ela não tirava os olhos da gente, começou a entender que certos convites estavam estranhos. Então, ali foi havendo uma ruptura a partir dos 16 anos e tal, para poder sair. E aos 18, realmente, eu me desliguei. No final, eu estava fazendo já recepção de eventos, de feiras, de supermercados, eventos de agro. Então, eu ficava na recepção desses eventos, recebendo os convidados em camarotes, fazendo eventos de supermercado, de divulgação de produtos. Não sei se você já viu em supermercado, às vezes, de degustação, as promotoras. É isso. Então, foi mais esse trabalho no final do tempo ali de carreira de modelo, né? Breve carreira de modelo. E... trabalhei nessa época também um pouco em BH, como em São Paulo também tem uma Feira Mineira da Beleza. Que aí vem os produtos que estão sendo lançados no mercado, tudo voltado para o mercado da beleza. Então, eu tinha feito, porque eu sempre fui, além de ser magra e alta, tinha muito cabelo. E um cabelo bonito, e enfim, sempre estava ali envolvida nesse meio da beleza. E com isso, fiz algumas amizades. Nós tínhamos uma amiga, a Edna, ela já não está mais entre nós. E a Edna trabalhava com a marca, na época, a Paiô. Paiô, lembro. Paiô. E depois ela veio trabalhar com a Schwarzkopf, que é uma marca também de produtos... alemã, isso, muito para cabelo, fantástico. Isso. E eu comecei a perceber que aquele mercado onde eu estava atuando, como modelo ali, promoter, já não estava legal. Era trabalhos esporádicos, de vez em quando tinha dinheiro, outras vezes não. E veio minha avó, mãe da minha mãe, falecer. E ela voltou. Minha mãe disse, vou voltar para o interior. A gente morava em Belo Horizonte nessa época, né? Quando tudo aconteceu. Eu pulei um pedacinho da minha história. Com 9 anos de idade, eu fui viver em BH com minha mãe. Né? Saímos do interior, fomos para a capital. E quando eu tinha já ali por 18 anos, a minha mãe estava voltando para Muriaé. Retornando para a cidade natal da gente. Minha avó faleceu. Eu tinha duas irmãs pequenas, né? Já é uma outra parte da história. E a minha mãe falou que criar as crianças no interior já seria melhor para ela, o apoio da família.
Em BH, a gente, né, os irmãos da minha mãe são todos no interior e tal. E eu e minha irmã mais velha decidimos ficar. Só que para ficar, precisávamos arcar com as nossas contas. A minha mãe não tinha condição financeira para poder bancar a gente. Vocês. Então, eu fiquei. Só que o trabalho como promotor já não estava dando muita coisa e eu precisava de algo que fosse mais certo. E aí, foi assim que eu fui parar em um salão de beleza, que a Edna, essa representante da Schwarzkopf, atendi essa moça e ela falou assim, olha, ela tá precisando de uma recepcionista. Eu tinha uma experiência, né? Eu falei, vou lá fazer a entrevista. Aí, quando cheguei, ela disse assim, ó, preciso de um recepcionista, sim. Só que eu acabei de mandar a minha auxiliar embora. Então, eu preciso mais de um auxiliar do que de uma recepcionista. E eu precisava do trabalho. Falei, se você me ensinar, eu faço. E assim, eu me tornei cabeleireira. Auxiliando uma cabeleireira. Na época, a Eliane tinha um nome forte em BH. Muito exigente. Atendia um público muito selecionado. E com ela, eu aprendi muita coisa. Como cuidar bem do cliente, recebê-lo, como um ambiente bem cuidado, interno, toda a experiência, até do estacionar o carro, o local, se o cliente vai ali, ele tinha onde estacionar o carro, o elevador, o cheiro que ele sentia quando ele chegava no ambiente, o café, tudo. O jeito Disney de encantar o cliente. Exatamente. E ela já aplicava isso, eu não tinha ideia, mas eu fiquei encantada com que era muito diferente da minha realidade, tudo que eu já tinha visto em negócios. E, enfim, segui trabalhando com ela por um tempo, me formei cabeleireira, e com o jeito dela de atender muito refinado, eu fui pegando ali com ela uma forma de trabalhar mais elitizada. E com o tempo, o nosso relacionamento foi ficando mais delicado, ela é uma pessoa extremamente exigente, e nós tivemos alguns atritos, algumas vezes, porque a marca, o negócio dela era muito bom, mas a marca pessoal dela em si era um pouco difícil de lidar. Ela tinha uma certa agressividade no falar com os funcionários, um bom trato para os clientes, mas não tinha... Com o cliente interno não era igual. Isso. Com os funcionários ali. Que é o cliente interno. Exatamente. Nós fazíamos o negócio girar. E ela não tinha uma gentileza muito grande, então isso criou alguns problemas, né? E eu não consegui, depois de um tempo, seguir, porque estava me fazendo mal, fisicamente, mentalmente. E, enfim, saí, mas eu tenho uma gratidão enorme por ela, porque eu aprendi muita coisa. Eu aprendi muito. Ela foi eu falo que é a minha primeira e maior escola. Então, assim, sou muito grata à vida dela. Depois de tudo que passou, a gente já se encontrou e tal, uma pessoa, né, que eu tenho muito carinho, muita gratidão. E aí, resolvi trabalhar para mim mesma. Fiquei um período, só que eu ainda não tinha, né, muitos clientes. E aí, fui trabalhar em um outro local, passei por mais 2 anos, e até ter o meu mesmo. Aí, fiquei com o meu salão por um longo período. Esse outro local você trabalhava com o quê? Com cabelo também. Cabelo também. Aí, depois que eu comecei a trabalhar como cabeleireira, fiquei nisso por 20 anos seguidos. Né, trabalhando para outras pessoas até ter o meu próprio estúdio. Aí evoluí, construí um espaço para atender noiva, maquiagem, tudo. Apliquei no meu espaço. Né, o último que eu tive antes da pandemia, antes de fechar, que essa é a outra parte da história. Eu criei tudo o que eu queria aplicar, tudo que eu aprendi de bom. Então, móveis confortáveis, o mesmo carinho, a mesma recepção, só que cuidando de mim, para ter um bom relacionamento com os meus funcionários e com os meus clientes. Porque era uma falha que eu vi no que eu tive lá. Entendi. Então, assim, eu falo que hoje eu tenho amigos, e tanto é que eu casei recentemente, né? Uma das minhas funcionárias, ela se tornou design de vestido de noivas e ela me presenteou com o meu vestido. Uau. Do bom relacionamento que a gente construiu. Então, assim, e outros vários casos, né? De funcionários que são tão queridas que se tornaram amigas. Então, eu não deixei... Graças a Deus eu consegui construir o que eu não tive lá atrás e que eu vi que era uma falha. Mas, enfim, retornando aqui para a história, eu segui como cabeleireira, como tive, né, o meu espaço e construí essa história de noiva, e veio a pandemia. Quando eu estava no meu melhor momento ali... Do salão da empresa, salão, né? Da empresa, veio a pandemia e eu tentei. Eu achei que ia passar por
aqui é no máximo uma semana. Os primeiros dias eu achei até bom, porque eu falei, vou descansar. Não descansava, né? Não tinha vida, porque o salão é muito intenso o ritmo. Sim. Tá tudo certo. Achei que tava de férias. Passou uma semana. Aí eu vi que a coisa era séria. Passou 15 dias, eu falei, gente, realmente eu vou ter que me movimentar. E o aluguel ali era muito alto, porque eu tava em um dos melhores bairros de BH, o Lourdes, para quem conhece Belo Horizonte ali, a região do Savassi, Lourdes, é uma região mais elitizada. Então os aluguéis são mais altos, enfim. E aí eu fui ficando sem condição de manter aquela estrutura. E uma construtora fez a oferta de comprar a casa que eu alugava e as casas ao entorno, aproveitando a situação de pandemia, porque em situações de desespero, né? Quem tem a oportunidade na mão faz bons negócios. E aí essa casa onde eu estava, ela foi vendida para essa construtora junto com outras 4, para se construir um prédio, e eu fui obrigada a fechar esse negócio. Eu não tinha como fazer nada, né? Era uma negociação ali que eu não tinha como manter. E tentei montar um segundo, não, esse já era o terceiro espaço. Só que eu não consegui ficar nem um ano. Ele não se pagava. A gente estava no meio de abre e fecha. Muitos dos meus clientes de nível classe A não queriam se expor a um risco para poder arrumar um cabelo. Não tinha festa. Ia fazer maquiagem para quê? Então a gente ficou nesse ritmo de abrir e fechar por muito tempo. E o meu negócio, ele foi ruindo. Eu fui vendo que o que parecia inatingível, que estava muito legal, foi caindo, foi indo ladeira abaixo. E hoje, né, como cristã, eu vejo que ali tinha a mão de Deus. Quando ele cria uma barreira na sua frente e fala, aqui você não vai passar mais. O seu caminho agora é por aqui. E aí a gente tenta ficar batendo a cabeça naquele muro ali, tentando bater, ele vai só se machucar. Tô mandando desviar. Hoje eu vejo isso com muita clareza, mas na época não. Então eu sofri, chorei, o que eu vou fazer da minha vida agora e tal. E eu já buscava de desenvolvimento pessoal, eu sempre tive curiosidade para poder estudar essas coisas. E eu queria... porque lá em casa minha mãe brinca, né? Os meus irmãos, quando tem um problema, Josi, vai lá e conversa. Você é a psicóloga lá de casa. Porque eu sempre tentei arrumar a melhor forma de resolver os conflitos. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? De como fazer isso. E aí comecei a estudar várias pessoas, acompanhar, né, alguns coaches, algumas pessoas do mercado aí de grande nome, e fui aprendendo muito com aquilo. E eu falei, cara, tem alguma coisa que eu vou ter que fazer. E no meio dessa situação toda, teve um evento em São Paulo, de um play famoso, e eu fui. E eu falo que Deus é tão lindo, quando ele tá cuidando em detalhes. E só depois que você vai enxergar. E aí eu fui para São Paulo para esse evento, cheguei lá, aí eles criaram um grupo, e nesse grupo um rapaz falou assim, olha, eu tô indo de São Paulo, o evento ia ser em Alphaville, eu estou saindo de São Paulo, posso passar na rodoviária e pegar quem estiver vindo de ônibus, para levar até Alphaville, que aí eu dou uma carona para vocês. Eu falei, tá, eu vou querer, tem vaga? Aí ele, sim, e reservou essa vaga para mim. Olha o cuidado de Deus. Cheguei, eu peguei carona com esse moço, com umas 3 pessoas que ele estava levando. Quando eu cheguei, a gente começou a conversar. Era praticamente um BlaBlaCar. Exatamente. E ele era uma pessoa que ia fazer o curso também. Ele, muito temente a Deus e tudo, ele é católico. E eles cuidam de casais na igreja católica, ele e a esposa. Então, eles têm um ministério, assim, de casal dentro da igreja católica. Hoje eu não sei como tá, né, a vida dele, mas ele muito solícito a acolher as pessoas, ajudar, enfim. Quando eu cheguei lá, a gente estava conversando. Eu contei para ele brevemente do meu negócio e tal. Tivemos a oportunidade de almoçar juntos. E aí falamos de uma... Ele tá assim, eu tenho uma afilhada de casamento em BH. Eu amo a vida deles e tal. E conversa vai, conversa vem. A afilhada dele de casamento era minha cliente do salão. Uma querida. E, né, eu vivi fora. Vou contar um pouquinho mais pra frente dessa história de ter vivido na Europa. E ela tinha mudado para Londres depois um pouquinho antes de mim.
E eu falo que Deus já sabe, ele sabe do seu amanhã. Sim. Por isso ele providencia o hoje. De forma que você não enxerga, que você às vezes não quer. Nem entende. Não quero seguir por aqui, mas é por aqui. E aí, enfim. E assim foi. E aí começamos a conversar, vimos que a gente tinha ali um ponto em comum. E ele muito inteligente, depois que a gente conversou sobre tudo, ele falou, tudo que você tem de conhecimento já praticado há tantos anos, cabe perfeitamente no personal branding. Por que você não faz isso? Eu falei, mas será? Você está batendo cabeça, procurando algo para você fazer, que você tem várias competências na mão, já para fazer. Tá pronto, né? Tá pronto. Então, você só tem que estudar isso e isso. E isso me deu o caminho do que eu precisava ainda completar. E segue. Aí eu falei, mas será? Ele tá assim, sim, e tudo leva um tempo, mas vai. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para casa com aquilo. E comecei a pesquisar tudo. Pesquisar livro, pessoas que já estavam trabalhando com isso. E aí eu cheguei na Ana Couto. Ana Couto tem uma agência muito famosa, que cuida de marcas hoje no Brasil. Grandes nomes, como Fiat e tal. Só que a Ana Couto, ela era muito voltada para empresas. Mas mesmo assim, eu fui pesquisar muito material dela. E eu comecei a entender o que era marca, em essência. Por que as coisas nos viciam? Por que a gente quer escolher aquilo ali e não outra. Paga mais caro por aquilo. E todo um trabalho que é feito por dentro para que isso fique na nossa mente. Sim, de forma imperceptível. De forma imperceptível. E eu falei, cara, que coisa incrível. Eu não sabia. E aí eu falei, eu fui pega por isso aqui, eu não sabia. Eles usaram esse gatilho. Isso foi crescendo dentro de mim. Eu falei, meu Deus. E aí ele tá assim, personal branding. Faz isso por pessoas. Faz isso por pessoas. As coisas vão virar. A pandemia vai dar um boom. E ele muito visionário. E realmente foi o que aconteceu. Todo mundo ficou nas redes. Começou um monte de gente fazer live. As pessoas completamente expostas. E às vezes não sabiam gerenciar isso. Então veio primeiro a questão da rede social. Só que aí a gente volta no passado. Começa a olhar para grandes marcas. Né? O dono da Ford. Então você começa a entender que essas pessoas geraram em volta deles grandes negócios através do nome deles. Quantas coisas geraram em torno de grandes nomes. Então, assim, a gente pode citar aqui vários. O Walt Disney é o mais famoso hoje conhecido. Então, assim, leva, né? Ele levou essa bandeira, mas foi por causa de um propósito de vida. Ele construiu ali toda uma história, tá atrás do nome dele, tem uma marca pessoal embutida ali. Tem um cérebro que criou toda aquela estrutura. Então, tudo tinha uma história por trás. E aí eu comecei a me encantar por esse mercado. Como aqui no Brasil ainda teoricamente é uma coisa meio que nova, como você mesmo falou, eu não sei direito o que é isso, mas nós vamos descobrir. Então, ainda se tem... eu tenho que explicar muito o que eu faço para as pessoas. Sim. Entende? Então, é um mercado que a gente ainda está abrindo. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? As pessoas já trabalham isso com muito mais clareza, mas aqui no Brasil isso ainda teoricamente é novo. E as pessoas não vê o valor. Não vê o valor. E nem a importância, né? Porque, nem claro, você vê a importância, veria o valor. Exatamente. Mas... Só que conseguimos entender com muita clareza. Vamos colocar aqui em Balneário. O prédio onde o Neymar comprou um apartamento. Ele conseguiu valorizar aquilo ali. Através da marca pessoal dele. Tem uma força a nossa marca pessoal. Eu não me lembro, alguém me contou esses dias, tipo assim, o fulano foi seu esposo. O Mário comentou que ele, eu acho que um nutricionista que começou a vender mais através da exposição da marca dele, que ele veio, falou, e quando ele oferta um produto, as pessoas confiam nele. Sem dúvida. Se ele está oferecendo, aquilo deve ser bom. Então, começamos a entender que marcas pessoais vendiam. Boca Rosa, Bianca. Boca Rosa, né? A Bianca Andrade está aí. É uma marca. Virgínia. As Kardashians, né? As Kardashian. Tem a Virgínia. Virgínia é uma máquina de vendas. Então, o Waypink, eu acho que é a marca dela, de cosméticos. Por que vende o tanto que vende? Por causa da Virgínia. Senão seria mais uma marca no mercado. Exato. Então, as pessoas começaram a entender a força que tinha uma marca pessoal. Né? Começaram agora a entender a força que tem uma marca pessoal.
E aí, o meu trabalho em si, hoje, é trabalhar, fazer o gerenciamento. O personal brand, ele é gerenciar a sua marca. Você é marca desde que você nasceu. Desde que sua mãe soube que você era grávida, te deu um nome, você já era uma marca. Querendo ou não, você é. Só que você tem a opção de gerenciá-la ou deixar ela ser de qualquer jeito. E deixar ser de qualquer jeito aleatório também, você vai atrair para sua vida o que é de qualquer jeito e aleatório. Né? Então, a importância de gerenciar. Principalmente quando você tem um negócio atrelado a você. A gente já tem que ter clareza que nós temos que ser uma marca, eu falo hoje como cristã, imitar a marca pessoal de Jesus. Tudo que ele era. Para sermos seres humanos melhores. Deixar um legado nesse mundo. Deixar por onde nós passarmos, né, algo de positivo nas pessoas. Mas quando a gente leva isso para os negócios, para o trabalho, é obrigatório você fazer um gerenciamento. Tudo você está comunicando. A roupa que você está vestindo, o que você está postando nas redes, as pessoas com quem você anda. Se essa pessoa está fazendo alguma coisa que está falando contrário da mensagem que você carrega, você está ligando seu nome a isso. Então, parece muito complexo, mas é ter clareza de quem você é. De onde você quer chegar. O que você quer comunicar. Que você começa a escolher as mesas que você vai sentar, o que faz sentido, o que não faz. Sabe? Começa a tirar da sua vida coisas que estão te arrastando para trás ou que estão queimando o filme da sua marca. Você só tem seu nome para zelar. A gente nasceu com essa marca, a gente vai morrer levando ela. Como que as pessoas vão falar de você depois que você não estiver mais aqui? A gente tem uma frase famosa aí no personal branding, que é personal branding, a sua marca é o que falam de você quando você não está na sala. Se você não está, as pessoas podem falar qualquer coisa. Você não está ouvindo. E o que as pessoas estão falando? O que será que elas estão falando? Exatamente. O que elas estão falando? Então, assim, a gente precisa se preocupar com o que os outros estão falando de nós. Mas não é ser fingido. É realmente gerar uma mudança interna e começar a gerenciar todas as coisas. Cara, se isso aqui não tá muito legal, por que eu vou continuar fazendo? Né? Ninguém é 100% certo, mas eu posso desviar a minha rota. É igual que eu te falei. Deus põe a mão, para que essa não vai mais. Então, começa a tirar as coisas que não... não agregam, que não agregam sentido, mais. Que não agregam mais. Então, basicamente é isso, né? O personal branding, ele é esse gerenciamento que é muito importante para os negócios e para nossa vida como um todo. E que poucas pessoas sabem disso, Poucas pessoas sabem disso. E as que estão usando estão se beneficiando com isso. Exatamente. E se manter, né, dentro da marca. Então, não dá para você... a Virgínia está fazendo sucesso, eu vou ser igual a Virgínia. Minha marca pessoal vai ser igual a da Virgínia. Não é assim. Não é assim, porque é a essência de cada um. Exatamente. É a essência. Então, você tem que entender o que faz sentido para você como essência. Para que você nasceu, né? Isso. Porque a gente não finge. Que todos nós fomos feitos de propósito. Isso. E para um propósito. Para um propósito. Exatamente. Então, é descobrir isso, né? E quando a gente chega, né, nessa parte de olhar para nós como os filhos moldados ali por Deus, de entender que Ele fez cada um para encaixar de uma forma e trazer para Ele outras almas perdidas também. Igual por um propósito. O porquê que você é como você é. Porque você vai atrair pessoas que vão se interessar pela energia que você tem. Né? O outro... Então, não dá para ser falso. Não dá para você fingir ser. E nem querer ser algo que você não nasceu para ser. Você não consegue fingir por muito tempo. É que as pessoas vão pelo sucesso, né? Ela vê alguém fazendo sucesso. Isso. Vou imitar. Ela falou, vou imitar, porque daí eu vou ter sucesso também. Só que é um engano, porque o sucesso é a gente viver aquilo que a gente foi feito para viver. Ela tem sucesso porque ela está vivendo aquilo que ela nasceu para viver. Exatamente. E o sucesso está nisso, né? Em você se descobrir. E tem você trouxe esse gancho, tem uma coisa que eu sempre falo também. Eu falo que a gente até leva umas pedradas por causa disso. Mas, por exemplo, vamos citar aqui uma figura, entre aspas, polêmica, Anitta.
Quantas meninas, quantas adolescentes se inspiram em forma de se vestir? Aquelas músicas. A Anitta tá ganhando dinheiro com isso, e elas? A Anitta é uma baita empresária, né? Exatamente, exato. Visionária. É. Ela sabe, ela mas sabe o que ela tá fazendo. mas quem tá imitando não, né? A Anitta veste a roupa que representa o que ela canta, o mercado que ela atua. Então, ela é tudo amarradinho ali. É tudo muito intencional que ela faz. Então, entra... É de propósito para um propósito. Para um propósito. Que pode ser até o que eu não concordo. Isso. Entendeu? Se é bom, se é ruim, é outra coisa. É outra coisa. Né? Agora, tipo assim, como eu disse... Se serve para você ou não, é outra coisa. Se serve, aí a pessoa pega e fica em paz. Mas em termos de marketing, é um sucesso. É um sucesso. Exatamente. E aí que a gente precisa ter clareza de quem nós somos, quem é a nossa marca, o que é que nós queremos comprar. Porque se a gente se associa a uma marca da Anitta, por exemplo, querendo ser vista com respeito, se eu visto um short super curto, faço uma super exposição do meu corpo e quero ser respeitado como uma moça de família, que tem um sonho de construir família, o que ela vende é diferente. Exatamente. Sabe, o que ela vende é diferente. Então, como eu vou me inspirar em alguém, vestir uma roupa igual, alguma coisa diferente do que eu quero comunicar. Que eu quero comunicar. Porque o que é mais forte vai ressaltar. Claro. Porque a marca dela é muito forte. Então, eu vou bater o olho, eu vou me ligar ao que eu vi na Anitta atuando, em outras várias, né? Meninas que atuam no mesmo setor. E vou ligar o quê? A sua marca é essa marca. Porque tudo foi construído e cresceu na cabeça da pessoa. Então, quando fala de refrigerante, é Coca-Cola. Ela cresceu, ela veio construindo, isso foi muito bem construído. Então, quando eu vejo algo, uma silhueta de uma garrafa, pode não ser da Coca-Cola, mas eu já acho que é a Coca-Cola. Aquela tipografia, pode estar escrito sapato, com a tipografia da Coca-Cola. No vermelho e branco, seu cérebro se conecta à Coca-Cola na hora. Então, como foi criado esse estereótipo? Estereotipo. Isso. Tem umas palavras que agarram. Da Anitta, não importa se você está vestida com a roupa igual, eu sei quem é a Anitta e o que ela vende. Eu vou ligar isso a você automaticamente. Mesmo você não sendo. Então, assim... A gente precisa ter muita clareza de que tudo comunica algo. Tudo comunica algo. E a primeira impressão, ela fica. E para desfazer essa primeira impressão na cabeça da pessoa... Leva tempo e dinheiro. Leva tempo e dinheiro. Pois é, falar em dinheiro. E se você não tiver a oportunidade de ter exatamente. a segunda chance de encontrar com aquela pessoa? Se aquela pessoa não puder te ouvir falar. Tinha uma propaganda, né, da Axe. A primeira impressão é a que fica. É isso mesmo. E esse personal branding é para pessoas, mas aí você hoje trabalha com empresas também? O personal branding, ele é voltado para pessoas que querem fazer com que suas marcas melhorem seus negócios. Entendi. E aí, o que eu entendi? Não adiantava eu cuidar do empresário. Eu vinha, cuidava do empresário, arrumava a roupa dele de acordo com a comunicação, que respeitava a essência dele, mas também comunicava uma qualidade para o trabalho que ele estava oferecendo. E aí, quando o cliente chegava lá no negócio físico dele, nada daquilo. Chegava nas redes sociais, também não estava comunicando. Falei, preciso fazer... Alinhar as coisas. Com que tudo comunique a mesma coisa. Aí, foi assim que a gente construiu o Branding 360. Que abrange tudo. Desde a primeira mensagem que o seu cliente chega no WhatsApp. A gente cuida das redes sociais, do que você veste, do que você fala, as pessoas com quem você associa. E aí a gente faz todo esse mapeamento e entrega para o cliente. Olha, para você comunicar que você é um bom profissional nisso, você quer atingir o público tal, aí entra uma outra coisa também. Tem muita gente que quer, eu tô no ramo de, vamos colocar, de roupas. E aí eu quero vender essa roupa aqui, mas eu odeio usar. Eu quero vender esse estilo aqui, mas eu odeio. Tem nada a ver comigo. Coisa baranga.
Vou vender só porque eu tô fazendo dinheiro. Você não se conecta com o seu público. Você não sabe o sentimento que seu público tem quando ele compra seu produto. Então, eu falo muito com os meus clientes. Precisa alinhar. Como meu esposo vende, né, o trabalho de milhas e tal. Ele é cristão voltado para a família. Então, Se ele a pessoa vai não tem a vivência da coisa. Exatamente. Ele vai se dar melhor com esse tipo de público. Então, por que não mirar o seu canhão para onde você tem mais afinidade para trabalhar? Porque existem vários públicos para o mesmo nicho. Que querem ser atendidos, né, daquela forma. Então, a gente organiza tudo isso. Entende? Ó, seu público é mais classe A, é mais classe B, classe C, tá aqui, assim. Organizamos o público e colocamos luz aqui no profissional, de forma que esse público vai enxergar ele, né? Como se a gente subisse ele em cima de um pedestal e jogasse um foco de luz, como tem o Cristo aqui. Todo mundo olha para lá. Mas por quê? Colocamos nesse profissional exatamente o que esse público aqui está procurando. Um lugar de destaque, né? E aí ele olha para cá. E a gente organiza toda a comunicação, né? Tudo que ele vai falar, com qual outra marca que ele pode associar para poder trazer peso para o nome dele. Se a gente vai desenvolver um curso para poder levar o nome dele no mercado. Se a gente vai desenvolver um evento. Se a gente vai criar para ele um grupo de network. Tudo para trazer esse profissional para um lugar de destaque dentro do mercado dele. Depende muito do mercado que esse profissional está atuando. Quando eu comecei, eu pegava clientes de todos os nichos. Só que a vida está me trazendo um pouco mais para área médica e de biomédicos. E desses setores, né? Assim, mais voltado para a saúde e tudo. E eu tenho visto que está sendo puxado, né? Está sendo colocado de novo lá uma barreirinha da mãozinha de Deus. Vai vindo para cá. Então, eu não sei até onde eu vou, mas hoje a minha experiência maior está sendo em atuar. Na área de saúde. Na área de saúde. E beleza, né? E beleza. Que não deixa de ser, né? Exatamente. Com os biomédicos, principalmente. Você vê que teu propósito era na beleza mesmo. Saí dela, voltei. Voltou para ela e tal. Eu acho que era só para dar só estudar, né? Conhecer um pouquinho o mercado. E bagagem, né? É. Com certeza, bagagem. Isso. Que bacana, Josi. E se as pessoas quiserem teu contato, se elas quiserem contratar o teu serviço, como é que faz? Sim, sim. Eu tenho hoje... Você atende o Brasil, atende até fora do Brasil, né? Isso. Eu pulei uma parte da história, né? Quando eu fechei o salão, quando eu vi que não dava mais para fechar, para seguir, eu tive uma proposta de morar fora para gerenciar um salão em Portugal. Só que eu fui e cheguei lá, infelizmente não era nada do que tinha sido combinado e eu não consegui ficar em Portugal por muito tempo. Me mudei para a Inglaterra, porque eu já estava lá. Fiquei na Inglaterra por um tempo. Depois eu fui para a Espanha, fiquei mais um tempo lá. Então, eu vivi nesses 3 países, conheci muitas pessoas através de movimento de network, que para mim é muito valioso. Sim. Muito valioso. Abre portas que a gente não imagina. E então, eu atuo hoje com clientes internacionais também. Profissionais brasileiros, né? Que vivem na Europa, então eu tenho alguns clientes fora e outros aqui no Brasil. E com isso, né, com o Branding 360, eu entendi que eu precisava de uma empresa de apoio. Então foi criada a Sim Business, que é uma empresa do grupo, que cuida de decoração, de espaço físico, tudo que precisa para que a marca pessoal daquela pessoa esteja cercada de coisas que comunicam qualidade para o trabalho dela. Então, a gente fornece todos esses serviços pela Sim Business e se a pessoa quiser... Assim é uma parceira tua? É uma empresa que eu criei tá. para que possa fornecer todos esses serviços. Entendi. E aí a gente trouxe profissionais parceiros para dentro da Sim. Um arquiteto, a pessoa de mídia. Tudo que se precisa a gente foi trazendo e como parceiros da Sim. Da Sim. Porque nós não somos bons em tudo. Sim, Só que eu precisava de todos esses profissionais. Aí fui gerando parcerias de pessoas que poderiam ajudar os meus clientes, né, a atingir o que a gente precisava. Então, hoje, se a pessoa quiser contratar, o primeiro contato, eu vou deixar meu Instagram, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de mim por lá. Isso. Tá? Josi Santana Branding. Vocês me encontram no Instagram. E a primeira coisa que a gente faz é uma avaliação. Conversa com o cliente para entender onde ele está, onde ele quer chegar.
E eu não tenho hoje um pacote fechado. Tudo é personalizado. Porque eu preciso... É de acordo com o que o cliente, com o que o cliente precisa, Exato, na verdade. porque eu preciso entender onde ele está. E às vezes ele nem sabe o que ele precisa, né? Exato. Então eu preciso saber onde ele está, para onde ele está indo, o que está faltando, porque às vezes ele já está com muita coisa pronta. Então se eu faço alguma coisa muito rígida e ofereço para você, você fala assim, não, Josi, mas eu já passei por toda essa fase aqui, eu não quero esse trabalho. Exato. Então eu vou te pegar do ponto que você está para te levar para o ponto onde você quer chegar. Então é bem voltada, bem personalizado. Então me encontra, pode me mandar uma mensagem no Instagram, né? Por lá a gente já joga pro WhatsApp. Tem o linkzinho do WhatsApp também. Fala direto comigo. Legal. E a gente trabalha aí com 1, 2 clientes mês máximo para poder manter essa qualidade de atenção. Fantástico. Eu falo, né? O nosso pai, ele é intencional. A gente precisa ser também, né? Total. Ele nos ensina isso. Né? Então... A ser intencionais. Isso é bem importante, assim, né? Porque às vezes a gente até quer, mas não sabe como, né? Exato. Então, quando a gente não sabe o como, existe o quem. O quem, que é aquela pessoa que vai... nos ajuda. Exatamente, que vai te levar ao como, né? Exatamente. Josi, foi fantástico. Obrigada, viu, Obrigada, meu amor. Que o Senhor continue te inspirando, te conduzindo. Amém. Foi um prazer. Te levando além do que você possa imaginar. Amém, minha né? amiga. Te trazendo clientes extraordinários. Como eu te disse, né? Que o teu propósito é fazer os negócios das pessoas brilharem. Exato. Decolarem, né? Isso. Preparar pessoas para poder impactar o mundo. E é um lindo propósito. Amém. Que Deus me use para todas as pessoas que precisarem de mim. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada eu, meu amor. Obrigada. E foi brilhante, assim. Espero que você que esteja nos ouvindo compartilhe com o máximo de pessoas, porque tem muita gente que precisa, necessita disso e nem sabe, né? Exatamente. Tá aí deixando uma marca de qualquer jeito num mundo que a gente não pode ser de qualquer jeito. Exatamente. Nós temos que ser como ele. Exato. Siga. Nosso propósito é... a marca mais brilhante que já pisou nessa terra. Exatamente. Que é a marca de Jesus. Nosso propósito constante até o último dia é chegar à estatura do varão perfeito. 1% melhor cada dia. Cada dia. Mas sempre nessa direção. Né? Isso aí. Não podemos parar. Obrigada, Josi. Obrigada eu. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá. Tchauzinho.